É muito ruim quando a gente recebe um insulto, né? Porque na maioria das vezes a gente acaba remoendo aquilo e se sentindo ferido, mas Epicteto nos ajuda a lidar com isso. Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Hoje o nosso papo vai ser sobre o livro Manual de Epicteto. E olha que coincidência, logo de cara já tem duas razões para vocês deixarem o like no início do vídeo. A primeira delas é que o livro é roxo, uau, cor de beterraba. E a segunda é porque a gente vai falar sobre 4 lições que esse cara deixou pra gente. Mas antes da gente ir pros finalmente, vamos dar um passo para trás pra gente poder falar um pouquinho sobre quem foi Epicteto e também como é que surgiu esse livro. Bom, Epicteto foi um cara nascido como escravo na região que atualmente faz parte do território da Turquia. E aí, galera, dizem que o senhor dele era um mega carrasco e assim, muito cruel mesmo, que aprontava poucas e boas com Epicteto. Só que o que tem de mais interessante nessa história é que apesar de Epicteto se encontrar nessas circunstâncias terríveis, ainda assim ele se manteve como um ser humano íntegro, sereno, tolerante e paciente. Tanto que depois de anos, o senhor chegou para ele e falou o seguinte: Epicteto, quer saber de uma parada, irmão? Olha só, eu não te aturo mais, cara. Eu tô aqui te enchendo o saco desde que você nasceu, mas você segue aí sereno e tranquilão e de boa. Então vamos fazer o seguinte, você tá livre, irmão, mete o pé, rala. E foi a partir de então que Epicteto começou a perambular por esse mundo e acabou esbarrando com a filosofia estoica pela qual ele é lembrado hoje. Diga-se de passagem, pessoal, nós já falamos sobre estoicismo aqui no canal num vídeo sobre as meditações do Marco Aurélio. Então, se você ainda não viu e tá curioso, eu vou deixar o cardzinho por aqui. Show de bola? Bom, mas voltando ao assunto, esse livro, curiosamente, não foi escrito por Epicteto. Porque assim como Sócrates, o cara não deixou nenhuma anotação pra gente. Portanto, galera, esse livro surgiu a partir dos escritos de um dos discípulos de Epicteto. E galera, vou falar uma coisa pra vocês. Essa edição é bem interessante porque ela é bilíngue e também tem notas de rodapé que ajudam bastante na compreensão de alguns dos conceitos que são abordados aqui. E aí, pessoal, é claro, para quem se interessar por essa leitura, eu vou deixar o link de compra do livro aqui na descrição. Bom, depois de todo esse preâmbulo, já tá mais do que na hora da gente ir direto pro filé mignon. Lição número 1. Preocupe-se única e exclusivamente com aquilo que está sob seu controle. Galera, esse ponto é o fio condutor da filosofia de Epicteto, então é muito importante a gente entender bem o que ele significa. Porque Epicteto vai dizer o seguinte: rapaziada, existem as coisas que estão subordinadas a vocês, que são o pensamento, os impulsos, o desejo e o evitar. E é claro, existem as coisas que não estão subordinadas a vocês, que são o corpo, os cargos, os bens e a reputação. E aí é muito importante a gente conseguir realizar essa divisão na nossa própria vida, porque isso vai ser um grande adianto pra gente. Porque Epicteto dá um passo além e ele fala o seguinte: olha só, galera, muito cuidado para vocês não inverterem essa ordem e começarem a se preocupar com coisas que não estão sob seu controle. Porque se você fizer isso, a tua vida vai desandar, você vai começar a sofrer e vai querer culpar Deus e o mundo por um erro que na verdade foi seu em querer se preocupar com coisas que não cabem a você. Em contrapartida, ele vai falar: se você focar só naquilo que é subordinado a você, aí, queridão, você não vai encontrar nenhum inimigo pelo caminho, nenhuma pessoa que queira te maldizer, te acusar, te maltratar. E isso porque você vai ser o senhor de si mesmo. Portanto, galera, tá mais do que na hora da gente aprender a fazer essa divisão na nossa própria vida. Lição número 2. Aproveite o banquete da vida. Cara, essa parte é muito legal, porque Epicteto vai falar o seguinte: comporte-se na vida da mesma forma que você se comporta em um banquete. Ou seja, se um prato chegar até você, você retira um pedaço educadamente e se delicia com aquilo ali. Porém, ele vai dizer: se alguma comida bonitona passar do teu lado, irmão, relaxa, porque não era pra você. Ela tem outro dono, então foca naquilo que tá na sua frente, pô. E aí ele ainda fala mais uma coisa interessante. Sabe quando você tá no banquete e aí você vê aquele prato apetitoso, cheiroso e maravilhoso passando de mão em mão? Epicteto vai dizer o seguinte: querido, não se preocupe com ele. Para de ficar aguando e foca no seu pratinho aqui, porque você sabe que em algum momento ele vai chegar até você e você vai poder apreciá-lo. E pessoal, vale muito a pena a gente tirar um tempo para poder avaliar o que cada um desses itens do banquete de Epicteto representa
implementam na nossa própria vida, porque isso vai fazer uma diferença danada. Lição número 3. Receber um insulto depende de você. Cara, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Talvez essa seja a lição mais difícil da gente conseguir colocar em prática, porque o insulto mexe muito com o nosso emocional e a gente acaba se desestabilizando mesmo. Portanto, para garantir que a gente vai aprender essa lição, vale a pena nós sermos fiéis às palavras de Epicteto. Lembra que não é aquele que te insulta ou aquele que te agride os agentes da violência, mas sim a tua opinião de que eles são violentos contigo. Por conseguinte, quando alguém te provoca, saiba que foi tua própria opinião a responsável pela provocação. E aí, galera, eu acho que a grande lição que Epicteto está tentando nos ensinar é a seguinte: se a gente parar para refletir, um insulto por si só, ele não tem grandes poderes, a menos que exista uma pessoa que se enxergue como ferida e machucada por aquele insulto. E só então ele é capaz de ter poder sobre nós. Inclusive, nessa ocasião, vale a pena a gente relembrar o primeiro ensinamento dele. Porque pensa só, se alguém nos insulta, isso definitivamente não está subordinado a nós. O que nos cabe é caminhar pela vida alinhado aos nossos princípios. Agora, se uma outra pessoa vai interpretá-los de forma errada, isso, é claro, cabe a ela e não a nós. Quarta e última lição, e pessoal, essa é para fechar com chave de ouro os ensinamentos de Epicteto. Então, pega essa beterraba. Melhore-se a cada dia. Epicteto observou algo que era tão verdade na época dele quanto nos dias atuais, que é o fato de que na maioria das vezes a gente fica acumulando conhecimento e teorizando sobre conceitos em vez de colocá-los em prática. Inclusive, esse ponto é tão importante para Epicteto que ele vai falar mais ou menos o seguinte: querido, qual é o mestre que você está esperando para poder pegar nas tuas mãos e te fazer caminhar? Será que você ainda não percebeu que você tem conhecimento suficiente para poder dar o passo? E esse é um ponto muito importante também, porque quando eu olho para minha própria vida, eu reparo que eu tenho essa mania de postergar as coisas no sentido de, não, eu preciso estudar mais sobre, eu preciso ter mais conhecimentos para poder agir. Só que, na verdade, Epicteto está nos lembrando de que a gente também pode aprender no meio da jornada e que a gente nunca vai conseguir conhecer tudo sobre um determinado assunto. Então, o que a gente ainda está esperando para poder agir? Pessoal, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje. Esse livro é maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam, por favor, porque ele realmente tem o potencial de mudar as nossas vidas. Galera, aproveito para pedir para que vocês compartilhem aqui nos comentários, por favor, se vocês têm algum princípio que vocês carregam por aí e que ajuda na vida de vocês, porque assim, é claro, eu aprendo com vocês. Pessoal, é isso aí. Então, um beijo para vocês.